Criatividade sem limites, com Yara Capraro. Nossa, tô atrasada. Hoje nós vamos fazer, hoje eu vou pintar máquina de costura. Na verdade, eu vou fazer uma caixa de costura para guardar os utensílios de costura, tá? Então, deixa eu ajeitar aqui. Vou pegar a água, pincéis, né? Forrar a mesa, né? Para não cair a tinta sobre a mesa. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é passar o fundo branco nessa peça. Essa peça, ela é de MDF e não precisa nem lixar, ela já vem lixadinha, ó, da marcenaria. Então já compra ela assim lixada. Então vou passar um fundo de PVA branco. Para fazer isso, vou trabalhar com pincel macio e o rolinho de espuma, tá? Então, olha aqui. Primeiro você passa... Vou passar esse fundo em toda a peça. Toda, por dentro, por fora, todos os cantinhos. Então, quando você for aplicar o fundo, você faz assim, ó. Aqui eu tô usando o PVA. Isso você pode fazer com o PVA ou com a tinta acrílica, dá tudo no mesmo. E aí, já em seguida, você passa o rolinho. Por que que eu passo o rolinho? Eu passo o rolinho para que ele tire aquelas marcas da pincelada. Sempre assim. Toda a peça. Sempre aplicando com o pincel macio e passando o rolinho para tirar as marcas do pincel. Bom, depois que passou o branco, que já secou, que fica assim, toda ela, olha, bem passadinho, ó, por dentro, por fora, tudo, nós vamos dar uma lixadinha. Sempre quando você for lixar, trabalhe sempre com aquela lixa mais fina, a lixa própria para madeira. Aí você vai fazer, dar essa lixadinha. Essa lixada não é para você tirar a tinta, é só para você tirar a aspereza da peça. Porque a tinta PVA, ela é a base de água. Então, depois que ela seca, você sente assim que a peça fica assim, meio áspera. Então, precisa tirar aquelas ferpinhas que ficam em pé. Principalmente assim, ó, nesses cantinhos, onde o MDF é cortado ao contrário, ó. Ele arrepia mais. Então, capriche todos esses cantinhos. Depois que você lixou toda a peça, então agora vamos começar essa pintura. Como essa peça, assim, ela é bem interessante, eu pensei em fazer ela uma imitação de uma maquininha daquelas de costura bem antiga, aquela do tempo da vovó. Bom, primeiro vou fazer o seguinte, vou pegar um papel... um papelzinho e vou recortar aqui um molde em formato de um coração. Ó, você pode pegar assim um papelzinho. Vamos medir aqui para ver se ficou bom. Ó, essa pecinha eu posso tirar, né? Não precisa ela ficar ali. Deixa eu melhorar aqui. Qualquer pedaço de papel você pode fazer um moldezinho.
E vamos fixar ele aqui, ó, tá? Para fixar, vou trabalhar aqui com a fita crepe. Você pode usar também aquela dupla face, se você não quiser. Eu não gosto muito, porque ela tem uma cola muito forte. Então, vamos fazer assim, vou cortar os pedacinhos aqui, macetinho para você colar o molde, tá? São vários pedacinhos e a gente vai fazer assim, ó, enrolar eles, colar aqui. Olha, toda a volta do coração. Depois a gente vai fixar aqui, deixando uma bordinha, mais ou menos aqui, 1 centímetro para cada lado. Então, ó, fiz um molde e isolei bem ele. Agora eu vou trabalhar com a tinta cintilante Onyx. Agita. E vou usar um pincel macio ainda. Então, vou aplicar a tinta em toda essa parte aqui, ó. A ideia é fazer com que fique parecendo uma maquininha de ferro. Sabe aquele ferro pintado de preto, assim? Aquelas máquinas que você vê nos antiquários por aí. Então, essa é a ideia, ó. Quando você chegar aqui em cima, olha, você puxa assim, ó. Não se preocupe. O papel vai molhar um pouquinho com a tinta, mas depois ele sai certinho o molde. Não precisa ser um papel especial. Qualquer pedacinho de papel, ó. Do papel para fora, faz esse movimento, que aí faz certinho o formato do coração. Então, toda ela. Cuide para não passar aqui para esse friso lateral, né? Por isso você vai puxando assim, ó. Faz penetrar. Essa tinta cintilante, ela tem uma ótima cobertura. É uma tinta acrílica, e você vê como ela tem uma ótima cobertura. Só uma mão que eu já estou passando, ela já está dando cobertura total. Procura puxar assim as pinceladas bem fartas, para que não fique a marca do pincel. Olha, você vai aplicando. Às vezes, você vê, quando ela começa a secar, você enxerga uns pontinhos brancos. Então, você dá uma pinceladinha novamente, ó. Toda ela. Onde precisar, você dá um retoque. Tranquilo, essa tinta, ela tem uma ótima cobertura. Não tem que você se preocupar. Mel, mel. Mel. Bom, agora que eu já pintei toda a parte de cima, então eu vou tirar agora o molde. Olha, tira assim com cuidado, para não borrar. Por isso que o papel tá meio molhadinho ainda, ó. Mas sai tranquilo, tá? E aqui, aonde tá o coração, eu vou pintar com uma tinta acrílica vermelho. Então, deixa eu pegar aqui um pincel e vou aplicar aqui 2 mãos. Passo uma, deixo secar um pouquinho. Outra. Olha, pode aplicar de qualquer jeito aqui. A pincelada some depois, não fica a marca do pincel. Os cantinhos, você pode usar um pincel menor para fazer mais fácil, para não borrar, né? Olha. Aplique. Pode usar também o secador de cabelo. Você aplica uma de mão, dá uma secadinha, depois você aplica outra, tá? Ou deixa secar naturalmente. Essa tinta acrílica, ela tem assim. Sempre as tintas acrílicas, elas têm essa cobertura. Se dá uma de mão, parece que já tá bom. Mas se espera secar
Daí vai aparecer algum cantinho que você tem que dar um retoque. Ó, agora ali naqueles cantinhos eu vou usar um pincelzinho menor, mais estreito, para ficar mais fácil. Criatividade sem limites com Yara Capraro. Volta já. Kit Renda da Yara, nas cores branco, rosa, azul, verde, bege, preto, ouro e prata. Cada kit com um modelo de renda diferente. Renda-se a esta paixão. Aprenda a desenhar rendas e deixe o seu artesanato mais romântico. Estes produtos são exclusivos da Dayara Artes. Está de volta Criatividade Sem Limites, com Yara Capraro. Pronto. Agora, enquanto seca o coração, vamos pintar a parte de baixo, né? Vamos começar a pintar toda esse restante. Eu vou trabalhar com uma outra cor. Bom, eu vou trabalhar agora, vou fazer embaixo, toda a parte branca que sobrou da peça, eu vou fazer uma pátina aguada com a tinta cintilante Vulcão. Primeiro, bom, para fazer a pátina aguada, sempre você tem que trabalhar com esse pincel de cerdas duras, tá? Que é um pincel próprio para fazer isso. Bom, primeiro vou trocar a minha água, porque ela tá muito suja, né? E não tem condições de trabalhar dessa maneira. Aí, vou dar uma lavadinha aqui nos pincéis. No rolinho também. Pronto. Bom, deixa esses pincéis aqui, eu vou trabalhar com aquele outro ali. Bom, agite primeiro bem a tinta, depois você vai fazer assim, olha. Umedece o pincel na água, tira um pouquinho da água, excesso da água, e aí vou deixar isso aqui secando e vou começar aqui pela gaveta. Você vai fazer assim. Pega a tinta direto do frasco e trabalha com um pouquinho de água no pincel. Você puxa a pincelada e vai conseguindo esse efeito riscadinho que fica a pátina aguada. Aqui o puxador, eu vou fazer ele em preto, então não há necessidade de passar a tinta ali. Ó, puxa, estica a pincelada. Isso você vai fazer por dentro da peça, tá? Toda a gavetinha aqui, por baixo, deixa ela um acabamento perfeito. Olha, como eu tô colocando água no pincel, ela não tem secagem rápida, você tem tempo de dar aquelas puxadas. Quanto mais riscado, mais bonita ela fica, ó. A linha assim, a puxada, olha. Veja, vai dando efeito. Você pode trabalhar até a hora que você sente que a tinta começa a secar. Aí não adianta você insistir, ó. Arrume os cantinhos e tudo mais. Então, olha aqui. Toda ela por dentro, né? Por baixo, toda ela. Super rápido, super tranquilo. Você não precisa se preocupar com a pincelada. Se você for olhar bem, ela é, né, uma puxada que você vê que vai para tudo que é lado, olha. E a gavetinha também. Toda ela. Menos o puxador. Bom, esse puxadorzinho aqui, eu vou fazer ele com a tinta Onyx que eu usei aqui. A mesma cintilante. Que é um detalhe, então você pode dar esse toquezinho. Vamos pegar um pincel menor, né? E vou fazer só o puxadorzinho aqui em preto, olha.
Com cuidado para não borrar, que já tá seca. A pátina aguada, ela seca rapidinho. E você não tem que dar a segunda de mão, né? O importante é você deixar marcado as cerdas do pincel na peça. Com a água e a tinta você consegue esse efeito. Se você estiver fazendo uma pátina aguada e você não gostar, olha, nem se preocupe. Passa um pano úmido na hora, seca a sua peça. Se precisar, dá um retoque no fundo com branco antes, né? E faz novamente, tá? Criatividade sem limites com Yara Capraro. Volta já. Com a Cola Gel da Yara, você pode fazer decupagem em tecido, madeira e também colar contas e miçangas. A Cola Gel da Yara é prática, resistente, econômica. E tem a garantia da Yara Artes. Está de volta Criatividade sem limites com Yara Capraro. Bom, agora deixa secando aqui a minha gavetinha, né? Vamos continuar o nosso trabalho. Fazer uma faxina aqui. Bom, o coração já secou, né? Ficou parecendo uma toalhinha aqui embaixo do pé da máquina, né? Então agora eu vou dar um detalhe aqui. Vou fazer o detalhe com o kit renda branco. Então, sempre agita ante o frasquinho, né, do nanquim. E vou trabalhar toda a volta aqui, olha, com a minha peninha. Olha, tira o pino aqui, molha a peninha no nanquim, tira o excesso e vou fazer um detalhe aqui, ó. Tô fazendo aqui um biquinho, né? Como se fosse um costurado mesmo, olha. Dando a ilusão de que são os pontinhos da máquina. O nanquim branco no vermelho e no preto dá um realce muito bonito. Bom, posso fazer também uns pespontinhos aqui, imitando mesmo a costura da máquina, olha. Pequeno, bem miudinho. Ó. Imitando, na verdade, um matelacê, né? Parece um matelacê. Você faz assim, linhas paralelas, tá? Cuidado para não bater aqui em cima na parte que tá pintada, para não borrar com branco. Se isso acontecer, você já limpa imediatamente, não deixa o nanquim secar, porque esse nanquim ele é super concentrado, de secagem rápida, depois você não consegue mais tirar. Ó, agora eu vou atravessar aqui uma matelacê, completando o matelacê. Quanto mais atrás você segurar a pena, mais inclinar a pena, mais fácil o nanquim sai. Detalhe que você sempre trabalha com esse nanquim em cima da tinta acrílica, porque ela tem uma textura assim, bem fina, né? Ela faz com que a pena deslize bem legal. Ó, ela não enrosca. Já não acontece isso quando você trabalha só com o PVA, né? O PVA ele tem um pozinho na composição e ele segura um pouquinho a pena, tá? Olha aí que graça. Então você pode fazer essa imitação aqui de matelacê. Lava a peninha na água com o nanquim, tá?
E agora nós vamos fazer, para dar mesmo aquela impressão daquelas máquinas antigas, vamos trabalhar aqueles arabescos assim, que as máquinas vinham assim com nome impresso, com todas aquelas flores assim, em prata, para ficar legal. Então eu vou usar agora o kit prata. O kit renda, não é necessário que você sempre use o kit renda com a pena, você pode trabalhar também com o pincel. Então é o que eu vou fazer aqui, porque eu quero fazer um trabalho bem maior, né? Então não posso trabalhar só com a peninha. Quando você trabalhar com os kit renda metálico, que aqui no caso eu vou trabalhar com o prata, você vai ver que o pigmento é mais concentrado e pesado e ele assenta tudo no fundo, tá? Então você tem que agitar bastante até desmanchar isso aqui, porque por ele ser pesado, ele vai afundando, então você tem que estar sempre agitando. Então, depois que você agitar bastante, que você vê que desmanchou todinho aquele pigmento que estava no fundo, né? Abre. Nós vamos usar agora um pincel bem fininho, tá? Para fazer os arabescos. Então, vou começar aqui, ó. Você vai trabalhar do mesmo jeito, né? Que você usar a peninha, ó. Molha o pincel e tira aquele excessinho, ó. Vou deitar aqui a máquina. Então, olha aqui, você vai fazer o arabesco, tá? Se você quiser, você pode riscar a lápis antes, né? Também pode. Ou faz assim, livre, sem o compromisso de ter que seguir o desenho. Olha, o que eu tô desenhando aqui? Alguns arabescos, tentando imitar aquelas máquinas antigas, né? Ó, fazer umas folhinhas aqui, tipo louros, né? Acho que é isso, que o significado dessas folhinhas aqui. Então, vamos lá, fazer assim. Olha, as folhinhas. Você pode inventar o modelo que você quiser, né? O importante é você trabalhar com o nanquim prata. O nanquim prata, ele cobre super bem, olha, em cima do preto, né, ele tá dando um contraste bonito. Fica um prateado diferente do que você usar uma tinta metálica ou você trabalhar com uma purpurina. Fica um trabalho suave, tem uma certa transparência, conforme você mexe, você vai enxergar com uma suavidade, ó. Então, desse jeito, vou trabalhar todinho ela. Inclusive, aqui, ó, os cantos, né? Ó. É legal você, antes de você ir direto na máquina, você faz assim um testezinho no papel. Faz alguns desenhos para você escolher o que fica melhor. E aquilo que eu já falei para você, se você errar, passa na hora um paninho aqui. Um pano úmido, tira na hora o nanquim antes que ele seque, depois fica complicado. Ó, primeira pincelada, ele não fica bem, daí você repete, repassa, né? Ó, aí o nanquim vai descendo pelo pincel. Esses detalhes também você vai fazer em prata, olha. O puxador, aqui onde vai o carretel, né, de fio. Então, pode escrever o que você quiser. Eu achei bem interessante falar por aí sinhá, né? Isso aqui é bem do tempo da sinhá mesmo. Olha aqui. Você pode reforçar, retocar alguns, se você achar que não saiu perfeito. Mas fica super interessante, ó. Tá vendo o brilho do prata? Olha, bem sutil. Tá? Bem livre, né? Ok? Bom, aqui também, né? Na minha gavetinha, também vou trabalhar, ó. De vez em quando, o nanquim começa a sentar, então eu tenho que mexer lá dentro do frasco, mexo, ó. Pego lá, faço com que ele se misture novamente, ó. Aí eu pego quase o pigmento puro lá no fundo, para fazer esses detalhes. Pode usar um pincel mais largo também, se você achar mais fácil. Aqui não tem o perigo, né, de passar fora. Olha aí, tá?
Bom, para finalizar agora aqui, para complementar o meu trabalho, eu vou fazer uma decupagem, tá? Vou fazer uma decupagem. Deixa eu primeiro fechar aqui o nanquim, tá? Cadê o meu kit? Tá aqui. Esse eu não vou usar mais. Ah, esqueci o pino aqui, que vai aqui. Esse tem que passar também. Pera aí. Vamos abrir novamente aqui, ó. Esse aqui é a agulha, certo? Então, como é que fica fácil? Você pode direto aqui, ó. Ó. Direto no frasco, ó. Pintei a agulha de prata, tá vendo? Ó. E essa parte... Olha. Tá? Daí, isso aqui vai aqui, ó, encaixado aqui. Isso, completa a minha maquininha. Criatividade sem limites com Yara Capraro. Volta já. Com desenhos exclusivos, os papéis para decupagem 3D foram criados e desenvolvidos por Yara Capraro para Dayara Artes. São papéis preparados para decupagem, pois recebem um verniz especial e têm uma gramatura diferenciada dos demais, o que permite um acabamento 3D com perfeição. Os papéis para decupagem metalizados são únicos e foram criados exclusivamente para Dayara Artes. Está de volta Criatividade Sem Limites, com Yara Capraro. Bom, então vamos fazer uma decupagem. Vou fazer uma decupagem com papel de costura, né? Tem tudo a ver com o que eu estou trabalhando. Então, aqui nesse papel eu tenho muitos motivos. Bom, para ficar uma coisa assim, mais realidade, vou fazer dependendo do tamanho. Não posso pôr uma coisa muito grande numa maquininha tão pequena. Então, eu vou usar aqui a tesoura. Vou usar aqui essa tesoura, porque ela é bem original. Tem o tamanho, né, da minha máquina ali, da minha caixinha. Então, você recorta fora, tá? Tira aqui todo esse fundo. Também vou usar aqui a fita crepe, umas cartelas de botão, alguns botões também. Fica bem interessante. Bom, agora tô recortando. Vamos estudar aqui como que eu vou colocar. Posso pôr essa aqui. Sugestão aí. Botão aqui, olha. Uma cartela aqui de botões. Depois que você recortar o papel, as suas figurinhas, você vai fazer a decupagem com a cola gel, tá? A cola gel é aquela colinha ótima que você pode fazer a decupagem na madeira, você pode fazer no tecido, trabalha com pincel macio. Então, assim, ó, super fácil, rápido. Ó, você passa, aplica a cola com o pincel no local onde você vai colocar a figura, tá? Tira o excesso, não deixa aquele excesso assim. E não tem aquela preocupação de ultrapassar a figura, tá? Porque depois ela some. Ó, coloco a figura e passo a colinha novamente em cima, tá? Assim você vai fazendo todas as figuras, nesse jeito. Aquela mancha que fica ali da cola vai sumir, ela vai desaparecer. Por a cola ser super fininha, não é? Então ela não fica marca nenhuma. E se por acaso você pincelar muito e ficar uma marquinha, depois some quando você passar o verniz, tá? Ó, exagero aqui no tamanho para que pegue toda a minha pecinha, tá? Então, olha. Na gaveta também você pode fazer a decupagem, ó. Vou colocar a fita métrica. Que na verdade, essa aqui é uma caixinha para você guardar a tesoura, os alfinetes, a fita métrica mesmo, para você ter uma caixinha de costura.
Então agora, dá uma secadinha e vamos passar o verniz. Para finalizar, vamos passar aquela mão do verniz acrílico, tá? Aí você pode aplicar assim, olha, em toda ela. Quando você aplica o verniz acrílico em cima do preto, ó, ele fica esse esbranquiçado, tá? Não se assuste, isso some depois, tá? Parece todo lambuzado, mas é assim mesmo. Ele vai dar um brilho e vai secar. Se você quiser saber o que a Yara vai ensinar no próximo programa, visite o site www.criatividadesemlimites.com.br.